Pô, obrigado novamente por estar conosco. Estou lendo em Provérbios 1:7 que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Em Eclesiastes, Salomão diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Encontramos essa ideia de temor a Deus em toda a Bíblia. É um tema forte. E ainda hoje em dia, muitas pessoas nem mesmo entendem o que isso significa e como podem crescer no temor do Senhor. Você pode falar conosco, Paul, sobre o que significa temer a Deus, como podemos crescer no nosso temor ao Senhor e por que isso é tão importante? Bem, antes de tudo, nós precisamos olhar que existem diferentes aspectos do temor do Senhor. O incrédulo deve temer ao Senhor. De que maneira? Como um juiz, como justo juiz, que se ira todos os dias. Portanto, há um sentido em que, o incrédulo que está vivendo em rebelião contra Deus, que não foi reconciliado por meio de Cristo, para ele, temer ao Senhor é temer aquele aspecto da sua santidade e sua justiça que se manifesta na ira. Agora, para o crente, é diferente. É esse primeiro temor que eu falei sobre o que te conduz e te leva a Cristo. Agora somos reconciliados por meio dele e carregamos a justiça de Deus em Cristo. A nossa posição legal perante Deus é imutável. A posição legal perante Deus é a justiça de Deus. Então, estamos revestidos com a justiça de Cristo. Então, obviamente, a palavra reverência ou temor vai mudar. Acho que um dos exemplos mais perfeitos do que significa temer ao Senhor é realmente encontrado na oração dele, onde ele diz: Pai nosso que estais no céu. E, nós aqui hoje em dia, eu ouço isso há 30 anos, Abba, Pai. Então podemos chamá-lo de papai ou papito em espanhol ou algo assim. Isso não é o que isso significa. Isso não é o que isso significa. A coisa que mais se aproxima que vi na Terra do que acho que significa Abba, Pai, tem existido em várias pessoas diferentes em grupos na África, onde uma criança vai até o seu pai sabendo que ele a ama, sabendo que ela é querida por ele, e ainda assim, praticamente sempre essas crianças agem assim, com reverência na presença de seu pai. Quando dizemos papai, é quase tão banal quanto chamar de Papai Noel. Portanto, aqui na oração do Senhor diz Pai Nosso. Isso significa tudo. E então, quem está no céu? O nosso Pai. Ele é o Criador e soberano do universo. Está mantendo essas duas coisas. Agora, as pessoas vão me perguntar, o que significa temer ao Senhor? É para reverenciá-lo. Quando diz, santificado seja o teu nome, o que está sendo dito, na verdade, é que Deus, no meu coração, em minha opinião, em meu juízo dele, está sendo colocado em uma categoria completamente diferente. Ele não é como eu, ou simplesmente maior ou melhor. Em todos os aspectos, ele não é nada como eu. Quando falamos sobre Deus, estamos falando sobre uma categoria completamente diferente, ou como alguns teólogos falaram, sobre a alteridade de Deus. E é por isso que não tomo o seu nome em vão. Porque ele está nessa categoria, separado e infinitamente acima de todas as outras coisas, em nobreza, beleza, santidade, justiça e retidão. Ele é completamente diferente, ok? Agora, então, as pessoas dizem, eu quero crescer no temor do Senhor e em minha reverência por Ele, no meu respeito por Ele, que começa com a minha estima por Ele, ok? Você não pode ter reverência sem um sentimento mais elevado. Como você consegue estimá-lo altamente? E aqui de novo, voltamos à palavra de Deus. Como Deus revelou quem Ele é. Quanto mais eu conheço sobre Deus, conhecimento bíblico verdadeiro, se eu não sou convertido, quanto mais eu conheço sobre o Deus bíblico, mais eu irei odiá-lo. Mas se eu sou convertido e tenho um coração regenerado e amo a justiça, quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu irei amá-lo. Você está entendendo? Então tudo remonta às Escrituras. As pessoas costumam dizer,
quando ouvem sobre o temor do Senhor, que essa é uma ideia do Antigo Testamento. Então, há um analfabetismo da realidade que Jesus disse, sabe? Lucas 12, eu vos digo a quem temer. Sim. Paul, antes de encerrarmos, fale sobre como o temor do Senhor não está simplesmente isolado no Antigo Testamento, mas é o hino até mesmo de Jesus em sua pregação. Acho que aqui está algo que é muito importante, mesmo que fosse algo apenas isolado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também é a Escritura inspirada. Sabe? Então, eu não sei onde as pessoas... Sabe? De novo, isso é mentira que separa o Antigo Testamento do Novo e vice-versa. Jesus é diferente do Deus do Antigo Testamento. Todas essas coisas diferentes. E, de novo, é simplesmente uma mentira do diabo. Portanto, mesmo que não estivesse no Novo Testamento, mas está. E eu vou te dizer isso. É essa constância. Quem é o maior? Deixe-me ser irônico. Quem é o maior defensor do homem? É sempre o diabo. Sempre, no jardim, o que o diabo fez? Deus deu esse mandamento? Ele seria tão mesquinho? Quero dizer, eu quero segurança para você. Eu acho que você precisa e é capaz de comer daquela árvore. Como Deus ousa te afastar daquela árvore? Portanto, o diabo está sempre do lado do homem contra Deus. E a mesma coisa que acontece aqui. Sério? Quero dizer, Deus é um megalomaníaco que gostaria que você o temesse? Agora, apenas veja, se ele não pode te destruir totalmente, então ele simplesmente diz, isso é uma coisa do Antigo Testamento. E sabe, o Antigo Testamento foi apenas uma interpretação dos homens. Uma interpretação dos homens primitivos de Deus. E há uma interpretação melhor no Novo. Quero dizer, ele até jogará o Antigo Testamento contra o Novo Testamento, um contra o outro. Então, o que nós precisamos ver é que o que é referência é simplesmente enxergar Deus à luz cada vez maior da Escritura, descobrir quem Ele é. E quanto mais majestoso, mais maravilhoso, mais, sabe, santo, justo e amoroso, e em todas essas coisas que enxergamos, maiores e maiores, a nossa estima aumentará, a nossa reverência. Eu me lembro, sabe, há homens que eu conheço, homens piedosos, que vão dizer, Paul, me chame pelo meu primeiro nome. E eu digo, eu não posso. Eu simplesmente não consigo. Bem, eu quero dizer, eu tenho quase 60 anos e eu não posso. E eles dizem, por quê? E eu simplesmente, eu tenho muito respeito. Honra. Sim. E isso foi criado porque eu conheço esse homem. Já o vejo há anos. E eu não posso simplesmente chamá-lo pelo primeiro nome. Sim. Sabe? E então, é da mesma maneira. Todos esses anos crescendo no meu conhecimento de Deus, Ele é maravilhoso demais para eu não demonstrar esse respeito. E quando eu não demonstro, porque quando pecamos, não demonstramos. Isso atinge o coração. Ou se digo algo trivial, isso atinge o meu coração. Por quê? Mais de 35 anos crescendo no conhecimento de Deus. E é por isso que Jeremias disse, sabe? Não se vanglorie na sabedoria, nas riquezas e na força. Se vangloriem nisso. Conheça a Deus nos seus atributos. Como tememos a Deus? Você disse que termos uma estima adequada e elevada por Ele. Consequentemente, teremos uma estima elevada, embora não no grau que deveríamos em nós mesmos. Sim, e ao fazermos isso, seremos capazes de sermos úteis para Cristo e honrá-lo, porque veremos a Deus corretamente, então veremos a nós mesmos. Sabe, estamos falando até na eternidade. Estamos falando de uma progressão dinâmica em oposição à estática. Quero dizer, mesmo no final, se podemos dizer assim, uma eternidade da eternidade, ainda não teremos sondado as profundezas da glória, da beleza, do poder, da santidade de Deus. Não importa o quanto viajemos para conhecer quem Ele é, ainda há mais para conhecer. E é isso que torna o céu o paraíso. Isso de eternidade a eternidade. É uma descoberta contínua, constante e dinâmica, de mais e mais sobre a glória de Deus, que conduz a alturas cada vez maiores de alegria e realização como uma criatura. Muito bom. O temor do Senhor é o que Deus merece, mas também é o princípio do saber. Portanto, obrigado por ajudar a esclarecer o que isso significa e como podemos crescer em nosso temor a Deus. Obrigado, Paul. De nada.